Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje nós estamos no episódio 6. Agradeço a você que está conosco aí nesses praticamente 6 episódios, começando hoje. Falamos no primeiro episódio sobre calvinismo, demos um apanhado geral do que seria o calvinismo e o que significava o TLIP, ou tulip em inglês, Depois nós fizemos 2 episódios falando sobre os frutos nocivos do calvinismo e o porquê nós achamos importante falar sobre isso, Depois tivemos mais 2 episódios onde nós fizemos um comparativo com o armenianismo para mostrar que nós também não somos armenianos, Seguimos a Bíblia e por conta disso não teria como sermos armenianos também, porque até entendemos que é um pouco da mesma coisa, Acaba que dá no mesmo. Muda uma coisinha ou outra, mas de qualquer modo também está errado. E hoje nós vamos começar falando sobre um dos 5 principais pontos do calvinismo. Como nós dissemos no primeiro episódio, são 5 pontos. O total depravação, eleição incondicional, depois o L é de limitada expiação, o I, irresistível graça, e depois o P de perseverança dos santos. Como vocês sabem, eu sou o Wagner, e estou aqui com o Pastor Tim e vamos falar sobre o primeiro ponto, que é a total depravação. Olá, Wagner, tudo bem? Tudo bom. Então, entrando nesse primeiro ponto, total depravação do homem. De começo, nós vamos dizer que todos nós, aliás, todo mundo que acredita na Bíblia, crê na Bíblia, sabe que o homem é depravado, sabe que o homem é pecador. Todos nós, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo. Não há um justo nem um sequer. Todos nós nos desviamos como ovelhas, cada um se foi para o seu próprio caminho, como diz Isaías 53, enfim. Todo mundo sabe, aliás, quem crê na Bíblia sabe que o homem, de fato, é pecador, é depravado, não pode fazer nada para se salvar. É uma doutrina bíblica. Acho que sobre esse ponto, eu acredito que, a não sei que a pessoa seja um louco, ninguém discorda disso, Qualquer coisa que o homem possa fazer para se salvar seria inútil, porque ele é pecador. Tudo que ele faz é manchado pelo pecado. Sim. A Bíblia diz, até nossas justiças são como trapos de imundícia, porque tudo é manchado pelo pecado. Então isso nós sabemos, claramente em Romanos 3, está dizendo que o homem não pode fazer nada para se justificar, ele é pecador. Certo. Mesmo se nós quebrássemos um mandamento, a Bíblia diz, seríamos culpados de toda a lei. Certo. Então, isso é um fato, que o homem, de fato, é depravado, manchado pelo pecado completamente. Então, analisando, poderíamos dizer, que então esse ponto está certo, porque total depravação, o homem é totalmente depravado. Se você só bate o olho assim, você poderia dizer que esse ponto está certo. Exato. Só que, como em tudo no calvinismo, a gente vai ter que ir um pouquinho mais a fundo para ver o que eles estão dizendo mesmo. Entendi. Então, nada melhor do que... Eu vou deixar claro já no começo que total depravação, da forma que é ensinado no calvinismo, não é uma doutrina bíblica. Certo. Depravação do homem é uma doutrina bíblica, mas não como os calvinistas Dizem, Eles acrescentam alguma coisa. Exato. O que eles acrescentam? Vamos ler, então, essa declaração da Confissão de Fé de Westminster, que a gente está usando como base, porque muitos dizem que é uma das melhores declarações da fé calvinista. Então, vamos ver o que eles dizem sobre a depravação do homem. Nossos primeiros pais tornaram-se mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Tudo bem até aí, Certo. Desta corrupção original, ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal. Esses primeiros pais seriam Adão e Eva. Sim, está falando como entrou o pecado no mundo, que estamos totalmente indispostos. Só que aqui que entra o ponto principal aqui do calvinismo, nesse sistema pelo menos, nesse primeiro ponto. O homem caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade
quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um homem natural inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Certo. Pelo que eu entendi, então, nenhum homem conseguiria crer. Então, De fato, nós sabemos que o homem se desviou de Deus mesmo. certo. Até aí tudo bem, até por isso que às vezes as pessoas falam, eu sou calvinista de 3 pontos. Porque eles falam, não, eu de fato creio que o homem caiu no pecado, se desviou de Deus, é depravado e não pode fazer nada para se salvar, né? E de fato até está fugindo de Deus. Só que o problema, o que o calvinismo fala, que em geral, quando diz que da total depravação do homem, eles dizem que o homem é incapaz de crer. Eles dizem, né, eles até citam versículos na Bíblia que falam que nós somos mortos em nossos pecados e ofensas. Em Efésios diz isso. Sim. Dizendo que o homem é incapaz até de crer quando o evangelho é apresentado a ele. Então, você prega o evangelho para alguma pessoa, você fala que Cristo morreu por eles, e eles não podem crer. Porque, de acordo com o calvinismo, o primeiro ponto, quando eles falam total depravação do homem, eles vão além e falam que é total incapacidade do homem de responder até o evangelho. Por isso já entra o segundo ponto, que a gente vai falar depois. Não hoje, mas sobre a eleição. Deus tem que eleger alguns que ele vai dar fé, ele vai fazê-los crer, e daí eles podem ser salvos. Porque o homem, por si, não tem a capacidade, pela natureza pecaminosa dele, de crer. Não tem a capacidade de aceitar o convite. Então Deus tem que capacitá-lo a crer. Certo. Então, nesse ponto, nós discordamos. A gente acredita que, sim, o homem se desviou de Deus, mas Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus chama todos os homens à salvação. E todos os homens teriam, se Deus os chama para a salvação, a capacidade de responder a esse chamado. Deus chama a todos e depende do homem aceitar ou não esse chamado, né? O livre-arbítrio dele. Sim, e é claro que daí entra a parte da morte. O que significa morte espiritual? Certo. Porque para o calvinista, morte espiritual significa que o homem é como um corpo físico né, morto. Você olha lá, não tem vida nenhuma, não pode mexer, não pode falar. E eles então interpretam morte espiritual como se fosse uma incapacidade de crer, de tomar uma decisão, de aceitar o convite. Se Deus não primeiro, daí a gente vai falar disso também, se Deus não primeiro vivificar essa pessoa, dar fé para essa pessoa, para depois essa pessoa poder crer. Então, no calvinismo, o novo nascimento vem antes de fé. Entendeu? Que o homem não poderia crer se não fosse já regenerado, se não tivesse vida espiritual. E aí fica bem confuso, né? Vamos falar disso. O principal seria saber por que Deus escolheu vivificar um e o outro não. Exato, e a gente vai falar disso quando falar Não dá sobre a para ver um eleição. pouco de justiça nisso. Porque já que todos são depravados, por que um vai ser salvo e o outro não? Isso não Exato. depende dele próprio, né? Porque a gente vê muitas vezes na Bíblia Deus chamando todos os homens à salvação. Só que o problema com isso, Wagner, é que eles estão interpretando da forma errada a palavra morte na Bíblia. A morte simplesmente significa separação. Desligado, né? Separação. Separação, especificamente, porque se você fala que uma pessoa está morta, isso significa que o corpo foi separado da alma. Sim. Por isso que o corpo está lá inerte, porque foi separado da alma. E quando nós falamos de morte espiritual, quer dizer que o pecado nos separou da vida de Deus. Um bom exemplo disso, porque os calvinistas, quando eles falam de morte espiritual, eles frequentemente usam exemplos, por exemplo, de Lázaro, que estava lá no túmulo, né? Daí Jesus falou, Lázaro, venha para fora, né? Mais ou menos assim. Sim. E ele veio, então ele não poderia ter vindo se Jesus não tivesse o ressuscitado. Só que essa não seria analogia de morte espiritual. Morte espiritual, talvez um exemplo melhor disso seria o filho pródigo. Sim. Você se lembra, Wagner, quando o filho pródigo estava longe do pai?
A Bíblia diz que ele tornou a si e voltou para a casa do pai. E quando o pai o viu, ele ficou muito feliz, se moveu, a Bíblia diz, de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Você sabe que daí ele o abraçou, né, trouxe para dentro de casa, fez um banquete para ele e disse: trazei o bezerro cevado, eu estou em Lucas capítulo 15, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, tá vendo? Esse é o conceito bíblico de morte. O filho dele estava vivo fisicamente, até ele, lá longe ele se tornou a si. Ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu voltar pro pai. E ele tomou a decisão de voltar. Tomou a decisão de voltar. Mas o pai disse que ele estava morto porque ele estava separado dele. E voltou. Sim. Então esse é o conceito de morte na Bíblia. Só que o calvinista, querendo colocar no sistema dele, vai dizer: não, morte é incapacidade de crer, não pode crer. Nós já falamos, nós cremos que o homem é depravado, longe de Deus, a tendência dele é cada vez mais se afastar de Deus. Só que nisso tudo, nós sabemos que o homem tem uma vontade. E ele pode responder ao chamado de Deus. A Bíblia diz que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Espírito Santo convence o homem do mal. A gente vai falar de tantas formas que Deus chama o homem, pela consciência, pela natureza, pela palavra dele, pelo evangelho principalmente. E o homem tem a capacidade de responder a isso, senão seria como nós falamos em outra semana, seria somente um teatro. Deus fingindo que está chamando pessoas que realmente nem teriam capacidade de responder ao chamado dele. Quando Deus chama e o homem ouve o chamado de Deus, ele pode responder a isso. Ele não está morto no sentido de que ele não tem nem resposta. Se fosse assim, ele não seria nem capaz de rejeitar Deus, nem capaz de se rebelar contra Deus. Se ele está morto, sim, como ele está tomando qualquer posição, então, contra Deus? Então, o homem tem escolha, o homem tem vontade. E isso é independente da nossa natureza. E é por conta da vontade dele que ele vai ou não para o inferno. Exato. E nós temos a natureza pecaminosa, mas até nessa natureza pecaminosa a gente tem escolha. Sim. Até o homem depravado que pode escolher fazer o bem de vez em quando. Isso não vai salvá-lo. Nós sabemos que a salvação não é pelas obras. Mas Jesus disse que o homem mal sabe fazer coisas boas para os seus filhos, por exemplo. E até nisso, o homem tem a escolha, tem capacidade de resolver fazer bem ou fazer mal, apesar da natureza dele. E tanto até crentes têm uma nova natureza e têm a velha natureza, e nem tendo a nova natureza quer dizer que sempre vão fazer certo também. Tem escolha, sempre tem a vontade do homem que vai decidir o que você vai fazer ou não. Sim. Então essa é a nossa próxima pergunta. O pecador tem capacidade de raciocinar, escolher e receber a verdade? Sim, a Bíblia deixa bem claro que ele tem. Lê para nós, por favor, Wagner, Isaías 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. Então, vinde então, Deus está falando com pecadores aqui. E argui-me. Em inglês diz algo que dá a ideia de venha e raciocine comigo. Argumentai comigo. E isso ele está dizendo para pecadores. Então o pecador tem capacidade de fazer isso. Se Deus chamou ele para vir e discutir com ele, conversar com ele, então o homem tem essa capacidade. Como desde o começo, quando o homem pecou e foi contra Deus, você lembra até Caim e Abel. Caim, claro, pecador, tinha rejeitado até o sacrifício de Cristo, né? A gente percebeu pelo tipo de sacrifício que ele ofereceu, que não era nem sacrifício, né? Ele ofereceu do fruto da terra. E Deus chegou até ele e disse: Caim, você pode fazer o certo. Ele diz: o pecado jaz à sua porta. Muitos acreditam que até tinha um cordeiro lá na porta, se ele quisesse realmente fazer o certo. Deus estava dando chance para ele. Deus estava conversando com esse homem depravado, Caim, e estava chamando para fazer certo, dando oportunidade para ele fazer certo. Isso mostra que o homem
morto em seus pecados e ofensas, ainda poderia responder à voz de Deus. E tem capacidade até de debater assim com Deus. Ele não está morto no sentido de que ele não tem capacidade de responder, como os calvinistas dizem. Deuteronômio 30:19 diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. O calvinista diz que o homem depravado foi completamente afetado em suas escolhas, em sua mente, e jamais poderia escolher aceitar a oferta de Deus de salvação. Só que não é isso que diz esse versículo. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Sim. Josué 24:15, um trecho bem conhecido também. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma escolha de Josué, né? Sempre é uma escolha, né? E eles também poderiam escolher ou servir a Deus ou aos deuses dos amorreus e rejeitar a Deus. Eles tinham essa escolha. Salmo 119 tem vários versículos também que falam sobre alguém escolhendo receber a verdade, escolhendo aceitar a verdade. Versículo 30 diz: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Versículo 111 diz: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre. Do versículo 173, vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Sim, sempre uma escolha, né? Então, vez após vez, a gente vê que pessoas podem aceitar o convite de Deus, podem ouvir a voz dele e podem responder positivamente a isso. Eles têm essa capacidade. Não precisam ser regenerados para poder escolher aceitar esse dom gratuito que Deus está oferecendo. Por isso diz em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. Quem recebe esse convite de salvação em Cristo Jesus, Deus então os concede o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Mas tem a parte humana, tem que receber, tem que aceitar. E se Deus diz isso, então o homem tem essa capacidade. Não diz em nenhum lugar aqui que Deus vai o forçar ou a crer. Não, diz simplesmente que aqueles que o receberem têm o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não entendo por que se fosse realmente uma... É que a gente não está falando de eleição agora, mas se Deus realmente fosse apenas escolher alguns e não outros, por que ele não falaria isso na Bíblia? Por que ele vai esconder isso? Se não esconde nada na Bíblia, ele vai esconder isso daí das pessoas? Qual o intuito, né? Não faz sentido. De ele dizer que ele vai escolher alguns para crerem, outros não? Não fala nada disso na Bíblia. Não. É claro que Deus esconde isso para que as pessoas continuem achando que elas vão ser salvas, mas aí não parece ser um ato de bondade alguém fazer um negócio desse, enganar a pessoa. O convite é aberto. Qualquer pessoa que estiver lendo a Bíblia pode aplicar aquele versículo para eles. A Bíblia não é, até os próprios liberais, estou falando de uma forma teológica agora, muitas vezes dizem que a Bíblia só é a palavra de Deus quando ela se aplica a você. Não é verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, ponto final. Sim. Qualquer pessoa que pegar a Bíblia, ler esses convites e quiser aplicá-la para a vida deles, é efetivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, isso, quando a gente falar sobre eleição, eles usam muitos versículos que têm a ver com eleição e aplicam como se Deus estivesse elegendo, escolhendo quem que ele ia salvar e quem que ele ia condenar. Mas nós vamos ver que a eleição na Bíblia não é isso. Não é uma escolha de Deus quem ele vai salvar, quem ele vai condenar. Mas eles fazem todos os versículos que têm a ver com eleição ser aplicado apenas a isso, salvação, né? A salvação, que a gente vai ver que não é assim. Não tem base bíblica para isso. Bom, analisando aqui agora, parece que nós já esgotamos nosso tempo, então tentando manter o podcast ali dentro dos 15, 20 minutos, né, para
também não ficar muito senão ninguém vai ouvir, né, Wagner? Já não ouvem com 15, 20, né? Se fizer mais ainda é que ninguém vai ouvir, né? Mas ainda continuaremos, né, falando mais para frente desse ponto, né? Não terminou, porque quando a gente fala sobre esse ponto da depravação do homem, e principalmente focando nesse ponto da incapacidade do homem, que os calvinistas dizem, né, que o homem não tem capacidade de crer, de responder ao convite, tem outras coisas que a gente vai ter que falar. Por exemplo, é verdade mesmo que Deus dá a fé, ou a fé é da pessoa mesmo? Isso é interessante. A gente vai ter que falar sobre isso. Também, se fôssemos seguir o sistema calvinista, de fato, teria que ter um novo nascimento, o homem teria que ser regenerado antes dele poder crer, porque eles colocam crer e fé como se fosse uma obra boa do homem. Então, nesse caso, se a fé fosse uma obra de justiça, como eles dizem, que nós aqui não queremos ser assim, a gente vai falar disso, então, de fato, o homem teria que ser regenerado primeiro antes de poder exercer fé. Sim. Então, o novo nascimento precederia a fé. Mas vamos ver se a Bíblia fala isso. E vamos falar disso também. Existe algum mérito em colocar sua fé em Cristo? Então, e vamos ver também vários versículos que eles usam para tentar provar total incapacidade, inabilidade do homem crer e de responder, de se arrepender sem Deus o capacitar a fazer isso de uma forma efetiva, né? Certo. Mas, então, acho que nós vamos umas 2 semanas nesse assunto ainda, Wagner. Mais 2 ainda. O importante é não ficar nenhuma dúvida. Vamos tentar explicar do melhor modo possível, né? Sim. Para que as pessoas também não achem que a gente está tentando induzir as pessoas para um lado, para o outro. Várias pessoas têm dúvidas, têm perguntado, né? Inclusive eu até falo aqui, né? Se você tem alguma dúvida, pode mandar por e-mail. Sim. Ou então pelo próprio Twitter, né? Se você quiser mandar alguma coisinha. Mas a gente prefere mais por e-mail, que dá para responder melhor, né? E também o nosso podcast já está no iTunes. Se você quiser assinar se você tiver um iPod, um iPhone, se você quiser assinar o podcast, ou então e pelo aqueles próprio que têm feed, o né? Android, o que faz? Quem tem o Android... Tem o feed, né? No site. Que é bom também, né? A pessoa pode assinar o feed e também vai receber os arquivos de áudio. Se você está ouvindo pelo feed, né? Você assinou pelo iTunes e não conhece ainda o nosso site, quiser acessar, né? Acesse nosso site, que lá tem links, né, para o site da nossa igreja e para outros ministérios que nós temos também. E nosso e-mail também. E nosso e-mail. Que é? contato@bibliaaberta.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Obrigado, Wagner. Até semana que vem. Até a semana que vem. Tchau.